Bom, para continuar, né? Tentar fazer uns vídeos mais curtos agora, beleza? Bom, o que é que nós vamos fazer? Só seguindo o raciocínio, né? Nós criamos uma página cadastro, que chama esse set aqui de cadastros. Já conseguimos pegar esses parâmetros lá, né? Para poder fazer alguma coisa. Bom, então, como eu terminei a aula passada falando, nós temos aqui três dados: nome, e-mail e data. Três strings, né? E daí o que nós vamos fazer? A gente vai criar uma classe que represente esses dados, né? Então eu vou criar uma classe de usuário, que essa classe, no orientação a objeto, é que vai representar o nosso usuário, beleza? Então aqui, ó, nesse pacote aqui, nós já temos um pacote controller. Eu vou criar um outro pacote. Só um instante, porque eu estava com muita coisa aberta aqui. Vamos lá. Nova classe. Eu vou chamar esse pacote só por questão de organização, tá? De domain. Tá? E vou dentro dele colocar uma classe. Uma classe chamada usuário, tá? Usuário. Beleza? Ok. Daqui a pouco ele fica mais rápido aqui. Estou fechando um monte de coisa aqui. Daqui a pouco fica mais rápido. Beleza. Ó, pessoal, essa classe aqui é uma classe que vai representar meus usuários no mundo real, né? Então essa classe aqui, ela não tem comunicação com a borda mais externa do programa, não tem comunicação com aquela parte de acesso de um cliente, tá? Então aqui eu não tenho que estender de HTTP servlet. Isso aqui é uma classe ou entidade. Se fosse para trabalhar no banco, lá no Spring, a gente ia colocar aqui aquele @entity, né? Nesse caso não vai ser isso a ideia, nem banco nós vamos ter. A gente vai ter um banco em memória. Nós vamos criar aqui uma classe para representar esse banco em memória, tá? Muito bem, então quais são as informações que eu preciso ter no usuário? Eu preciso ter, vou botar aqui um long ID, tá? Vou colocar aqui o nome dele, né? Eu preciso ter um name, um string name, nome, tá aí tudo em português, tá? Vou precisar também de um e-mail, né? De um string e-mail. Vou precisar também, eu coloquei uma data lá, né? Então vou precisar também, vamos usar a API Localdeira, tá? Ela é muito massa de trabalhar e vocês aproveitam já, quem não souber, lógico, né? Aprende, quem já souber, faz uma revisão. Vou colocar só data, tá? Beleza, não vou criar construtor nenhum aqui, mas vou criar um getter e setter, porque a gente vai precisar setar, vai precisar recuperar essas informações, tá? No Eclipse é muito simples, né? Um atalho desculpa, Eclipse, estou com Eclipse na cabeça. Um atalho para o IntelliJ é o Alt Insert. Aí ele vai lá, ó, Alt Insert, e você escolhe o que você quer fazer, tá? Então, no caso, getter e setter, ele já traz tudo e já foi. Beleza? Bom, aparentemente está criado. Se faltar alguma coisa, a gente volta e altera, né? Outra classe que eu vou criar é uma que vai simular o banco de dados, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma classe chamada, dentro do mesmo pacote domain, uma classe chamada, pode ser banco de dados, enfim. Tá, e esse banco de dados aqui, vamos criar um método estático para ele. E por que estático, né? Você já deve saber a diferença, mas se o método é estático, ele pertence à classe e não ao objeto. Então, assim, se eu instanciar 10 vezes esse objeto, 1 milhão de vezes, as informações desse valor aí que eu vou colocar, dessa propriedade, ela não altera, ela pertence à classe. Mesmo que eu crie um objeto, essa informação pertence à classe. Se eu fizer um objeto, alterar essa informação alterada vai refletir para todos os outros objetos, porque é uma variável de classe, não de instância, beleza? Então eu vou chamar isso aqui, esse método, essa propriedade estática, vou chamar ela de dizer que é uma lista, né? Uma lista de usuários, ou seja, estou criando uma coleção de usuários, usuário, na verdade, né? E lista também tem que importar, Java uso, tá? Vou chamar isso daqui de lista, usuário list, sem problema. Já vou instanciar ela para ela criar já uma instância vazia dessa lista, tá? Array list. Isso aqui já me garante aí que eu vou instanciar essa propriedade, ela vai começar já com uma lista vazia. Muito bem. Eu posso também aqui criar aqui outra propriedade static do tipo long também, chamado ID.
E na verdade, o ID sequencial, o sequence ID, esse ID aqui, a função desse ID é ele como é de classe, ele vai ficar acumulando, tá? 1, 2, 3, 4, 5 dentro da classe, para quando for salvar o usuário, ele pega esse ID que é sequencial e jogue lá para o usuário, tá? Essa é a ideia. Beleza. Agora eu vou criar aqui os métodos, né? Os acessores e modificadores, que são os getters e setter. Beleza, ó, dos dois. Só que aqui, pessoal, ó, nesse método aqui, que ele vai setar a lista, eu vou mudar isso aqui. Na verdade, eu não vou passar uma lista nova para ele setar. Eu vou passar apenas um usuário, tá? E ele vai pegar esse usuário e vai adicionar, porque é assim que a gente adiciona um item numa lista, né? Então ele vai adicionar um novo usuário. Ele não vai receber uma nova lista por fora para criar uma nova lista. A lista vai ser única, que pertence a banco de dados. E daí a gente vai só incluir novos usuários nessa lista, né? O get usuário list ele vai devolver a lista sem problema. Esse ID não vai ser bem assim para setar um ID. Na verdade, para setar um ID, eu vou fazer só o seguinte, eu vou pegar, não vou receber nada, e ele vai só somar mais um. Ó, ele vai fazer isso aqui, tá? Ele vai pegar o ID e somar mais um. Só que dessa forma, possa ser que dê um erro, porque ele vai somar depois, né? Então eu posso começar isso aqui já com um long, então eu tenho que colocar esse L no final. Aí agora sim vai dar certo, tá? Beleza, eu podia fazer também, começando com zero, e colocar o menos antes, tá? Não sei se alguém lembra disso, mas né, o pré-incremento, ele vai primeiro incrementar para depois setar, né? E aí eu poderia começar até com zero aqui sem problema, tá? Ou nem começar com zero, sem problema. Daí ele incrementa antes de setar, tá? Das duas formas está correta. E esse método aqui é só para buscar informação dentro do meu banco de dados. Beleza. Vai precisar fazer outros métodos, né? No decorrer do curso a gente vai fazendo esses outros métodos, mas por enquanto é isso para funcionar. Beleza, agora vamos ver como é que a gente trabalha com isso, né? Lá no meu server. Aqui minhas classes de domínio e aqui na minha cadastro de usuário, ó, eu peguei as informações já de usuário. Então o que é que eu vou fazer aqui? Usando novamente esse pensamento computacional, essa sequência lógica na cabeça da gente, né? A gente criou um JSP, criou um server que pega as informações da JSP e depois que ele pega essas informações, ele grava no banco, né? Só como eu não tenho um banco, eu tenho aqui um banco em memória, né? Eu criei uma classe para representar um banco. Primeira coisa que eu vou fazer, já que o banco recebe uma lista de usuário, o banco não recebe 3 strings, como está aqui. Ele recebe uma lista de usuários. Então eu vou criar primeiro um usuário, tá? Eu vou instanciar um usuário aqui chamado de usuário. Esse aqui vai ser um novo usuário, tá? Se eu tivesse criado um construtor lá, eu já podia colocar as informações aqui dentro, né? Como eu não criei, eu vou chamar cada método lá, cada propriedade, através do método set, e vou colocar as informações. Então, quem é nome, né? O nome é o que eu recebi aqui, nome. Eu não recebi isso aqui do formulário, e é o nome que eu quero colocar dentro desse usuário, que eu estou acabando de criar. Eu tenho mais 3 aqui, que seria o e-mail, né? Cuidado com esse copiar e colar, para a gente achar que só é copiar e colar e dar certo. Eu tenho que alterar as informações, tá? Então, aqui é e-mail, e aqui é data. Beleza? Sim, tá. Agora sim, ó. Lembra que no começo eu botava qualquer valor no formulário e vinha para cá tranquilo, né? Só que agora não. Essa data aqui, ela realmente é uma data. Se eu voltar lá no meu domínio, né? Usuário, eu tenho realmente um local data aqui. Beleza? Então vamos lá, ó. Se eu tenho um local data, eu tenho que ter uma data aqui. Então, pessoal, eu não posso jogar para aqui, né, uma string. Ela chega como string e aqui ele está esperando receber no setData aqui um local data. Então, eu tenho algumas formas de fazer, inclusive já formatar isso, tá? Como é que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso transformar isso aqui, tá, em chamar o local data, que essa classe tem um método que faz um parse, né, ó, e boto direto aqui a data. Pronto, perfeito. A gente também tem como formatar ela, tá? Mas a princípio vamos fazer assim. Vamos deixar o usuário criado, né? Então aqui é o seguinte, ó. Nessa parte aqui do nosso código, eu estou recebendo os dados, né? Os dados
da requisição, beleza? Aqui eu estou instanciando um novo usuário e setando ele, né? Então aqui é a instância de novo usuário e setando, né? Ou seja, colocando as informações dentro dele. Beleza. E em que ponto eu chego para colocar isso no banco? Então, como o banco lá é estático, eu tenho os métodos estáticos, né? Se eu colocar aqui, ó, banco de dados, eu já consigo pegar esses métodos que são estáticos. Eu não preciso dar um novo banco para acessar um método estático, tá? Então, ponto, ó. Eu posso pegar um getID, getUsuário, eu posso setar um usuário list. É exatamente isso que eu quero, ó, setar o usuário na lista, né? Se eu faço isso, ele está esperando receber lá um usuário. E foi exatamente isso que eu criei aqui em cima, um usuário. Né? Você tem um usuário, criei um objeto aqui do tipo usuário, ó, e coloquei ele aqui dentro. Dessa forma, turminha, eu já tenho lá no meu banco de dados de memória, né, que a classe representa isso, um usuário dentro dele. Beleza? Então, assim, o que é que eu posso fazer agora? O que foi que eu fiz aqui? Apaguei sem querer, foi mal. O que é que eu posso fazer agora para devolver? Até agora nós vimos que nós recebemos tudo isso aqui, tá? Beleza, colocamos no banco. Agora eu vou parar a aula porque senão vai ficar muito extensa. E a gente volta em seguida já para devolver esses dados lá para a minha página que fez a requisição. Beleza? Volto já já.